Eu lembro aqui para você que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN. Seguimos então ao vivo com o nosso quadro Liberdade de Opinião e vamos direto a Brasília conversar com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa semana. Bom dia, Elisa. Muito prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda. Temos algo em comum, né? O sobrenome, né? Assim como você é Weck, eu tenho Eggers no sobrenome. Verdade, viemos do mesmo estado, Rio Grande do Sul, haja chimarrão para tanto gaúcho. Vamos em frente então aqui com o nosso quadro. Eu começo, Alexandre, falando a respeito do fim de semana, né? Notícia que tomou conta aí do noticiário. O presidente fez um passeio de moto em São Paulo e reuniu milhares de pessoas. O presidente estava acompanhado pelos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ele parou para tirar fotos, falou com apoiadores, causou aglomeração, como as imagens mostram. Jair Bolsonaro, os ministros e mais 6 parlamentares foram multados pelo governo de São Paulo por não estarem usando máscara. Bolsonaro também andou com uma moto que cobria a placa, o que não é permitido. Em um discurso, o presidente voltou a falar sobre a liberação do uso do equipamento de proteção para quem estiver vacinado contra a Covid-19. Alexandre, podemos considerar esses encontros do presidente com apoiadores uma espécie de uma pré-campanha de 2022, já pensando lá na frente? Acho que não, porque esse é um costume do presidente. Ele faz isso todas as semanas, né? É um raro presidente que mantém contato com o povo, né? Ele é o chefe de Estado, ele é o chefe de governo e faz questão de manter esse contato. E esse contato é muito, muito útil, porque essa aproximação epidérmica funciona mais do que ficar isolado no palácio, né? Eu lembro de uma época que eu critiquei até um presidente que era sociólogo de biblioteca, porque não frequentava o boteco, a casa das pessoas, essas coisas, né? Então, ele faz isso todas as semanas. É Nordeste, teve outro dia lá na Cabeça do Cachorro, aquele fim de mundo, lá no extremo noroeste do Brasil, fronteira com a Colômbia, com a Venezuela, né, com indígenas, e agora foi para o meio urbano. Foi para São Paulo. Aqui em Brasília, ele seguido sai por aí para periferia, né? Entra na casa das pessoas, pede para abrir a geladeira para ver a situação. É uma coisa inusitada. Por isso é que não deu certo ter porta-voz, né? Porque ele não admite o intermediário, ele está ali, né? Ele presta contas. Ontem o discurso dele no Parque do Ibirapuera, na concentração final, foi uma prestação de contas de governo, né? Então não foi comício, não foi propaganda eleitoral, foi prestação de contas e contato com o povo. Bom, isso em primeiro lugar. Segundo lugar, não foi apenas um passeio, né? Foi a maior concentração de motos do planeta Terra, como a gente viu aí pelas imagens que foram tão difundidas, né? Aquela rodovia que não acabava nunca, né? E outra coisa, pessoal que fala da placa, né? A placa coberta, é o seguinte, é que a área já estava isolada, é a área isolada para um evento, né? Em primeiro lugar. Ele, inclusive, no discurso agradeceu o policiamento. Eu notei que cada vez que passava por uma passarela, o povo vinha para baixo da passarela. Não tinha ninguém em cima, porque passarelas são perigosas, basta jogar um tijolo lá de cima, né? Então, o policiamento, a segurança foram eficientes. E por razões de segurança, a placa foi fechada. Aqui, o veículo do presidente, o carro presidencial, não tem placa aqui em Brasília, todo mundo sabe. É uma identificação verde e amarela com os dizeres presidente da República, né? Ele é o presidente da República, né? E estava numa área isolada, né? E a multa, né? Estava de capacete, né? Estava no ar livre, a gente via aglomeração de longe, mas de perto a distância era mais de 2 metros, a distância regulamentar, inclusive por segurança das motos, né? Então, parece assim que é aquela história do dito árabe, né, sobre a caravana passando. E outra coisa, né, a multa, eu acho que foi pouco,
né? Porque o que o governo estadual faturou de ICMS só do combustível dessas motos, né, foi uma enormidade. E se a gente contar o ISS também, das pousadas, dos hotéis, dos restaurantes, o evento de ontem deu uma boa arrecadação para o município e para o estado em São Paulo. Vamos em frente, então, com mais um tema aqui no Liberdade de Opinião. O governo de São Paulo antecipou o calendário de vacinação e prometeu imunizar com a primeira dose todos os adultos até o dia 15 de setembro. Com isso, então, com essa antecipação, pessoas de 50 a 59 anos vão começar a ser vacinadas a partir de quarta-feira e maiores de 40 anos ainda neste mês de junho. Segundo o governo paulista, o avanço é planejado com base nas remessas de vacinas previstas pelo PNI, o Programa Nacional de Imunização. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondeu no Twitter sobre esse anúncio. Você já está vendo aí aparecer na sua tela. Com as doses enviadas pelo governo federal por intermédio do Ministério da Saúde, a população do estado de São Paulo estará imunizada até setembro com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E logo embaixo, o que temos ali, uma resposta do governador do estado de São Paulo. E o que ele diz? Quanto recalque, ministro. Bom domingo e uma ótima semana. Por aqui, vacinando. E encerra ali com uma hashtag acelera. Alexandre Garcia, existem doses e também estrutura disponíveis suficientes para cumprir com esse calendário? Eu acho que sim, está havendo correrias, né? Correrias. Agora mesmo a Anvisa vai ter que verificar a história do vencimento da vacina da Janssen, que está chegando aqui, parece que o vencimento é no fim desse mês, né? São doses que sobraram nos Estados Unidos, aí mandaram para cá, né? Inclusive derrubando outra narrativa de que agora o Biden e o Bolsonaro estão de mal, etc. e tal, né? Parece que de mal tá Dória aí. Eu não entendi a resposta dele para o ministro Queiroga, falando em recalque. Parece que ele tem na cabeça que o ataque é a melhor defesa, né? Provocou esse bate-boca aí. Aliás, bate-boca que não saiu naquela foto que ele mostrou no Dia dos Namorados, né? Com máscara não tem bate-boca. Mas, por coincidência, foi um dia em que o ministro Queiroga esteve em São Paulo. Ele estava em Guarujá, ele foi com o ministro do Turismo, lá naquele Mirante das Galhetas, na Ponta das Galhetas. Está havendo assim, um estímulo muito grande. O turismo está mostrando retomada, né? Naqueles parques do Rio de Janeiro, modernos, né? Já está com 70% do que era antes, mas isso é outro assunto, é turismo. Vamos à vacinação. Há esse, digamos, contrassenso, né? A vacina é eficaz? Se é eficaz, então, por que máscara? É isso que uma das coisas aí que criticaram o presidente no discurso que ele fez lá no Ibirapuera. Mas a gente tem que pensar nisso, né? Principalmente depois que a gente está observando lá no Chile, porque eficácia de vacina, ou eficiência ainda mais adiante, né? A gente vê depois, precisa de um prazo. E vamos torcer que essa vacina do Butantan, para mim, é mais segura, né? Porque é método tradicional, né? E não é novidades e tal. Então é mais segura, já conhecida, que a gente vem se vacinando desde criancinha, né? E a gente então está na maior torcida aí para que essa outra vacina ser produzida aqui, com os nossos esforços científicos, que ela tenha ainda mais eficácia, porque está precisando disso. Já que o Sidney mencionou, né? A gente tem aí quase um boom da economia. A economia parece que não aguentou mais ficar presa e tudo está explodindo. Eu fico imaginando, estava imaginando a Ford que ficou lá na Argentina, saiu daqui, deve estar arrependida, né? Porque a indústria automobilística está até parando por falta de peça, de chip para dar conta da demanda. Mas, enfim, a vacinação é essencial, né? Todo mundo sabe disso, é óbvio, para prevenir. É uma questão de prevenção, não é tratamento, é prevenção. A gente tem que andar sanitariamente nessas duas vertentes, né? A terapia e a profilaxia. A profilaxia,
a imunização é essencial. Elisa? Alexandre, sobre esse, não sei se a gente pode chamar assim, mas esse bate-boca, né, essa troca de mensagens, o governo do estado de São Paulo fez o anúncio, então, do avanço na vacinação, de adiantar, né, as idades. Aí Marcelo Queiroga, o ministro, faz a publicação falando que, por meio do Ministério da Saúde, por meio do PNI, São Paulo vai poder fazer isso. E Dória chamando de recalque. No fim das contas, Alexandre, quem é o dono dessa vacina, hein? É o povo brasileiro, né? Essa vacina é feita para o povo brasileiro, que está pagando, né? A vacina não está de graça, não. A pessoa recebe de graça, mas já pagou. Já pagou com os impostos. Já pagou. Eu falei há pouco dos impostos, né? O sujeito lá que abasteceu a moto dele, ele pagou o ICMS, né? E todo mundo paga imposto. Não é o marciano que está pagando para a gente, nem o Biden, nem o chinês, né? Somos nós que pagamos com a parte do nosso trabalho, né? Então, essa é que a gente tem que se dar conta. E eles são nossos servidores, né? Eles estão lá para nos servir. O ministro da Saúde não recebeu nenhum voto, mas o chefe dele foi votado para ter o poder de nomear ministro da Saúde, né? Como seu assessor, né? O governador de São Paulo foi votado para isso, ele é empregado de todos os paulistas. Tanto que se chama, né, o presidente da República é o primeiro mandatário da nação. Todos nós somos os mandantes, né? Eu acho que um pouquinho a gente tem que ficar botando isso na cabeça para saber que nós os nomeamos pelo voto e nós os sustentamos pelos impostos. E eles são os nossos servidores, né? Tudo dentro de um arcabouço que se chama Constituição, senhores ministros do Supremo, né? E com Constituição a gente fica um país civilizado, cumprindo as leis. E o cumprimento do dever do ministro da Saúde e do governador de São Paulo é trabalhar para que as pessoas não adoeçam, né? E adoecendo sejam tratadas imediatamente. Você citou os ministros do Supremo, Alexandre, é justamente sobre eles que a gente vai falar agora. Os ministros do STF, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, decidiram manter a quebra de sigilo telefônico e telemático do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Também foram indeferidos os pedidos da secretária do Ministério da Saúde, a Mayra Pinheiro, e da coordenadora do Plano Nacional de Imunização, a Franciele Fatinato. A quebra do sigilo foi aprovada na última quinta-feira em sessão da CPI da pandemia, que você acompanhou com a gente aqui na CNN. E nesta semana estão programados os depoimentos do secretário de Saúde do Amazonas, o Marcelo Campelo. Também está previsto o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e do empresário Carlos Wizard. Alexandre, qual a sua opinião, a respeito dessa decisão dos ministros do Supremo? Olha, eu acho ótimo, né? Eu só fico temeroso que saibam separar o que é conversa coloquial e o que é a essência de alguma coisa. Porque qualquer um de nós, todos os que estão me ouvindo aqui, imagine assim, bom, daqui a pouco alguém vai pegar tudo que eu falei no telefone, né? Meu Deus, o que dá para deduzir o sujeito vira criminoso, né? Dependendo do ângulo que se olhar, né? Dependendo do entendimento da relação entre as pessoas que estão conversando, né? Isso é muito perigoso. Mas, enfim, estão tratando como se fossem suspeitos, criminosos, traficantes ou, pior ainda, corruptos. Estão tratando como se fossem corruptos. Estão convocando aí um benemérito, um benfeitor, Carlos Wizard. O sujeito deu tudo que ele o tempo, que é o principal, né? O tempo é a principal riqueza de uma pessoa, porque o tempo que passou nunca mais se recupera. Dinheiro que se perde se recupera, tempo não, né? E o Wizard deu tempo dele, mas ele vai ter que vir para depor, né? Eu acho que tudo bem, mas são pessoas que nada têm a esconder, né? O perigo é pensar lá alguma coisa, eu já citei aqui, sinto muito, vou citar de novo porque me marcou muito, né? O padrinho de casamento da deputada Carla Zambelli pensou uma frase lá da conversa entre eles, né? O ex-ministro da Justiça
e expôs a conversa, né? Fora do contexto. Então parece que houve ali alguma coisa grave. Esse é o perigo, né? Da visão das pessoas. Deviam abrir também o sigilo bancário, fiscal, né? São pessoas que nada têm a esconder. Fica tudo claro para a CPI depois não alegar, esconderam alguma coisa da gente e tal, para ficar tudo transparente. Porque quem não deve não teme, né? O que se pode expor para a CPI é muito bom, né? Enquanto isso, acho que os senadores têm que ficar de olho e de ouvidos no que está acontecendo no Senado americano. Porque, de repente, eles estão nesse caminho, o Senado americano está outro caminho, e, de repente, muda tudo, né? Então, eles têm que abrir o olho também, olhar o Senado americano para ver as dúvidas que estão sendo levantadas, né? Para que não se mantenham assim tanto nos dogmas que eles vêm defendendo. Elisa? Alexandre, de maneira geral, o que esperar desta semana na CPI da pandemia? Se eu não estou perdida no tempo, acho que é a 7ª semana de trabalhos aí entre os senadores, e essa semana que começa a terça ainda termina na sexta, né? Mais dias para fazer caber tanta gente nessa comissão. Pois é, a minha expectativa é que vamos ter mais do mesmo, as mesmas perguntas, as mesmas respostas, já que se refere aos mesmos fatos, e a insistência de a CPI conseguir pescar o peixe que ela quer, né? Ela quer o marlim azul, mas está lá, está tentando. Mas é bom, né? Eu vou voltar a recomendar. Acompanhe o Senado americano. Acompanhe e veja lá o que está acontecendo. Está se levantando as questões de fraude acadêmica, essas questões todas que eram dogma, né? A ciência não tem dogma. A ciência é uma coisa aberta, portas e janelas abertas para tudo. É assim que ela evolui. Mas tem uma ciência lá da CPI que está muito fechada. É bom que eles pensem nisso. Elisa? Alexandre Garcia, chegamos ao fim, então, desta nossa primeira vez juntos no Liberdade de Opinião. E eu quero dizer que eu fiquei um pouco dividida, não fique chateado comigo, entre olhar para você e olhar para o Freud, porque ele está aqui me espiando. Mas acho que essa competição não te chateia, né? Não, absolutamente. Só que não somos a mesma pessoa. Alexandre, eu estou aqui... Estamos devidamente divididos. Eu fiquei tão distraída com o Freud que eu até estou encerrando, mas na verdade tem mais um assunto ainda, gente. Espera aí que eu vou trazer esse assunto para poder te ouvir, tá bom? Espero que não tenha sido um ato falho você querer se livrar de mim. Não, é que eu estava espiando o Freud mesmo, fiquei até distraída. Vamos lá, temos aqui um assunto. Os líderes dos 7 países mais industrializados do mundo anunciaram que pretendem doar 1 bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19 até o fim de 2022. Essa doação será feita aos países mais pobres por meio de um financiamento ou pelo COVAX Facility, que pertence à OMS. O G7 também fez um apelo para um novo estudo sobre a origem da Covid-19 e que inclua a China. Pequim já tinha se recusado a participar de um relatório inicial. Alexandre, qual é a sua opinião, hein, sobre esse plano anunciado? Não só um plano, mas os planos, né, anunciados pelo G7. Depois dos nossos atendidos, agora os outros. Só que nós, os grandes, não atendemos todos os nossos, não. A vacinação ainda está pequenininha em muitos lugares, né? Em outros lugares, deixando preocupações, Israel, Europa, né? Enfim, são coisas que só o tempo, é preciso que a gente tenha essa paciência, só o tempo é que vai dizer, né? Nessa questão de imunização. A outra coisa é essa a origem. Né? É uma das coisas que o Senado americano está lá vasculhando, né? Qual foi a responsabilidade da China nessa história, né? Porque também não basta dizer a culpa é do coronavírus. Sim, mas quem são os responsáveis pela difusão? Né? É isso que o Senado americano está estudando. Quem são os responsáveis por aquilo que eles estão chamando de
fraude acadêmica, né? Quem são os responsáveis pela censura feita em redes sociais, né? Para evitar coisas que não estão comprovadamente definidas, né? De repente, o que era proscrito passa a ser prescrito, né? Então, de novo, chamo a atenção para o Senado americano. Mas, enfim, seja bem-vinda aí essa doação de 1 bilhão, né, de vacina. Isso dá quase um oitavo da população do mundo para os países mais pobres. Nós aqui estamos nos preparando para as vacinações anuais já, né? Uma dúzia de lugares aqui no Brasil está com projetos de vacina, inclusive laboratórios que produziam exclusivamente vacinas para os irracionais, né? Agora vão fabricar para os racionais também. Meus cachorros já há anos vêm tomando vacina contra a Coronavac, né? Por exemplo. Então, acho que sim, é uma boa iniciativa, que está chegando um pouquinho tarde, mas claro, as populações de seus próprios países iriam reclamar se eles estivessem doando vacina para os outros antes de atender os próprios países. E vamos lembrar que a demanda pela vacina foi muito grande, inclusive na China, que o governo chinês já esclareceu que não teve nenhuma intenção de atrasar entrega do IVA para o Brasil, mas por causa disso, foi por causa da imensa demanda de todos os clientes da China e dos próprios chineses. Então, estamos aí ainda falando em vacina e em breve, quando nós estivermos no ciclo normal de convivência com o vírus, que não vai nos abandonar jamais, né, que façamos todos os anos, como a gente faz com H1N1, por exemplo, né, com vacinações anuais para nos preservar, para salvar vidas. Elisa? Alexandre Garcia, agora sim, corretamente, juntei o Tico e o Teco aqui, encerro o quadro, agradecendo por mais um dia, viu? Boa segunda. Obrigado e até amanhã, Elisa. Aproveitem o dia. Eu lembro, claro, que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.